nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com esse barulhinho bom do meu filho chorando ali de fundo, vamos começar mais uma aula. Hoje eu quero tratar com vocês especificamente do tema da perseguição aos cristãos, no tempo do Império Romano, o que levou efetivamente os cristãos passarem a ser perseguidos foi, de fato, uma incompatibilidade que existia entre a religião de Cristo e, digamos assim, a religião cívica romana. Porque em Roma, a religião ela não era só uma questão de fé, como a gente entende hoje no Estado moderno. A religião, de fato, era uma questão de cidadania, era uma questão de civismo. Se você não era uma pessoa religiosa, você não era um bom cidadão. E depois do Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador que realmente ele conseguiu pacificar o grande Estado romano, que no fim da República estava uma bagunça muito grande, várias facções rivais se combatendo e se destruindo umas às outras. Quando o Otaviano conseguiu pacificar essas facções romanas inimigas umas das outras, e quando o Otaviano finalmente pacifica o Império, vem então a paz romana, né, um período de estabilidade para os cidadãos, etc. E aí, finalmente, não faltou quem verdadeiramente começasse a cultuar o imperador como se ele fosse, de fato, um enviado, não de Deus, porque os romanos não acreditavam em um Deus como nós acreditamos, mas como em um enviado do divino, um enviado das forças celestes. Os romanos diziam da ordem que rege todas as coisas, para que os romanos, de fato, fossem salvos. E aí Otaviano, ele tinha vários títulos que acompanhavam a pessoa dele. Ele era o príncipe da paz, ele era o salvador dos romanos, o nascimento dele era chamado de uma boa nova. E todos esses termos, se você parar para pensar enquanto cristão, são termos que nós costumamos usar para nos referir a Jesus Cristo. Então, o que nós falamos de Jesus Cristo, desde que o cristianismo começou, era o que os romanos falavam do Otaviano. Então, desde o início, quando um romano ele entrava em contato com a pregação cristã, ele logo percebia que ali tinha uma grave incompatibilidade. Não, ou você era seguidor de Jesus, ou você era seguidor da religião do Império. Os dois não davam, era impossível. Tinha uma incompatibilidade grave e irreconciliável entre essas duas religiões, de maneira que ou sumia uma ou sumia outra. Era impossível que as duas elas convivessem amigavelmente. Se eu puder pegar um ano que marca o início da perseguição mais acirrada contra os cristãos, eu preciso escolher o ano de 41, que no ano de 41 começa a perseguição de Herodes Agripa, lá contra os cristãos em Jerusalém. Essa perseguição ela é movida ainda pelos judeus, e simultaneamente, em 41, os historiadores romanos falam que já havia uma comunidade cristã em Roma e que o imperador Cláudio expulsa essa comunidade de Roma. Quer dizer, ele baixa lá um decreto dele expulsando os cristãos de Roma. Então, a partir desse momento, em 41, começam as ações hostis do Império Romano contra os cristãos. Então, separei aqui apenas algumas das perseguições principais. Se nós pudermos destacar algumas perseguições principais, a primeira vai ser a perseguição de Nero,
no ano de 64. Por que a perseguição de Nero no ano de 64? Porque eles são tipos das perseguições que os cristãos sofreram. Em 64 eu tenho uma perseguição que ela é puramente arbitrária, motivada simplesmente pelo desejo de Nero de se safar dos rumores que pesavam contra ele, de que ele tinha realizado um incêndio na cidade de Roma, o que tinha revoltado a opinião pública contra ele, e Nero, numa tentativa de encontrar um bode expiatório ante as acusações que eram feitas contra ele, ele pega e acusa os cristãos de serem os verdadeiros causadores do fogo, e antes que qualquer pessoa possa fazer alguma coisa, desencadeia ali uma perseguição localizada em Roma, prende vários deles, São Pedro e São Paulo morrem. Em 95, nós temos uma segunda perseguição, encabeçada pelo imperador Domiciano. Separei a perseguição do imperador Domiciano porque ela é uma perseguição motivada por uma tendência judaizante dentro do Império Romano, vamos dizer assim. Em 95 não foi diferente. Em 95 o imperador era Domiciano, que até então não tem nada a ver com os judeus. Só que o detalhe, né, Vitor, do Domiciano, é que Domiciano tinha uma amante. A amante de Domiciano chamava-se Berenice, e Berenice, sim, essa mulher era judia. E aí Berenice, sendo uma mulher judia, fez a cabeça de Domiciano para que Domiciano fizesse duas coisas. Primeiro, que ele afrouxasse as medidas restritivas que estavam em vigor contra os judeus, e, em segundo lugar, que Domiciano, então, passe a perseguir aqueles que os judeus viam com antipatia, que no caso são os cristãos. Então, Domiciano também moveu uma perseguição. Então, aqui nós já temos dois tipos de perseguições que a igreja sofreu e que a igreja sofre ao longo da história. A primeira é a perseguição dos homens passionais, simbolizada, então, por Nero. Nero não tinha nenhum motivo para perseguir os cristãos. Perseguiu simplesmente porque era um homem doido, um homem sem virtude nenhuma, e por causa de ganho político. Então, colocou os cristãos como um bode expiatório para que ele mesmo pudesse se safar dos crimes que ele havia cometido. Então, esse é o primeiro tipo de perseguição. A segunda perseguição é a perseguição por incompatibilidade religiosa. Nós podemos dizer assim, não tem para onde escapar. Como a gente colocou, acho que foi na primeira ou na segunda aula, não tem jeito. Religiosamente, o cristianismo está meio fadado a uma espécie de solidão, porque, sendo a nossa religião a religião verdadeira, era de se esperar que a nossa concepção de Deus ela fosse muito diferente das outras religiões, que são apenas um esforço humano. Mesmo entre os monoteístas, né? O nosso monoteísmo é um monoteísmo muito distinto. Posteriormente, ali no final do século II, eu tenho o reinado do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio é um filósofo, né? Um imperador filósofo, e ele também vai desencadear uma perseguição contra os cristãos, motivado agora por razões de incompatibilidade de filosofia, porque Marco Aurélio não gostava dos cristãos. Se você ler os escritos que o Marco Aurélio deixou, que chegaram até nós aos dias de hoje, Marco Aurélio nunca escondeu a sua reprovação aos cristãos, porque ele era um filósofo estoico e ele via no cristianismo uma doutrina rival. Temos no ano de 250 uma outra perseguição, essa encabeçada pelo imperador Décio. E o que a perseguição de Décio tem de diferente? É que a perseguição de Décio ela é a primeira perseguição que, de fato, criminalizou o simples fato de você ser cristão. Então, vamos colocar, se alguém quiser tomar notas, estiver fazendo anotações aí, coloque aí o ano de 250, é o imperador Décio, com D e C, ele faz o primeiro édito geral ordenando a perseguição dos cristãos pelo simples fato de serem cristãos. Porque até aquele momento não acontecia isso. Os cristãos, quando eles eram perseguidos, não era só pelo fato de serem cristãos, era por crimes que se imaginava que os cristãos cometiam. O Império Romano ele não é só, digamos assim, não é só uma unidade política. Não basta só usar um SPQR, uma camisa SPQR e lutar por Roma nas suas guerras e pagar o imposto que está tudo bem. Tem um entrelaçamento umbilical entre religião e política no Império Romano, que nem foi na Idade Média.
Só que na Idade Média era o catolicismo. No Império Romano, era a religião oficial do culto ao imperador. Então, todo cidadão romano tinha que cultuar o imperador. Fazia parte do ser romano, do código civil romano, vamos dizer assim. Quem recusava cultuar o imperador, praticamente estava recusando Roma inteira. Estava recusando tudo que significava ser um romano, porque o Império Romano, vou passar aqui as costas, o Império Romano ele era assentado na figura do imperador, o qual era considerado divino e, portanto, digno de culto. Não cultuar o imperador, portanto, era questionar tudo aquilo de bom que o império trazia para a vida das pessoas. Então, era você praticamente se colocar como um marginal. Então, quando um cristão se subtraía disso, isso aí já colocava ele como passível de morte, na visão de muitos juízes. Então, essa ideia de tradição como reforço da autoridade do pai, e principalmente do grande pai da nação, que é o imperador, isso era uma coisa que pegava muito bem. E os cristãos eram acusados de ir contra isso. Por que os cristãos eram acusados de ir contra isso? Porque os cristãos não tomavam parte nas cerimônias públicas do império. Então, para quem olhava de fora, parecia que os cristãos estavam se subtraindo ao sistema cultural, ao sistema religioso, ao sistema econômico, produtivo do próprio Império Romano. Então, era como se eles estivessem se excluindo da sociedade. E isso era visto, claro, com muito maus olhos, né? Como se eles fossem os diferentões, o que tivesse por cima da carne seca e não quisesse se misturar com essa gentalha. Então, isso gerava, claro, muitos atritos. Tanto que muitos martírios eles foram causados não em decorrência da mão do imperador, não porque o imperador ou seus funcionários quiseram matar os cristãos, mas porque o próprio povo, a turba, né, quando descobria que alguém era cristão, ficava tão enfurecido com essa pessoa que matava essa pessoa espontaneamente, sem que o império precisasse intervir. Mas quais eram os outros delitos que se imputavam aos cristãos? Se imputavam aos cristãos o delito de flagília ou flagítia. O que era isso? Eram os chamados atos obscenos. Assim como nós, não só atos obscenos, seriam, digamos assim, atos pavorosos, atos monstruosos, atos bestiais, seria mais ou menos assim. Assim como no Brasil nós temos a lei dos crimes hediondos, ou seja, aqueles crimes que causam especial reprovação, em Roma você tinha a lei dos crimes monstruosos, a lei dos crimes bestiais, a lei dos crimes repugnantes, digamos assim. E entre esses crimes estava magia, entre esses crimes estava o incesto, entre esses crimes estava cerimônias, ritos de morte, canibalismo, etc. E os cristãos eram acusados de fazer todas estas coisas. Os cristãos eram acusados de canibalismo, porque eles se reúnem e fazem uma cerimônia muito estranha, uma tal de missa, onde eles onde eles afirmam comer o corpo e o sangue do tal do Deus deles. Então, na cabeça do romano, o romano não entendia isso, nem nós entendemos direito. Então, o logo pensava, canibalismo, esses caras são doidos, temos que matar eles porque esses caras comem criancinha. Incesto e também relações entre parentes e orgias, etc. e tal. Porque os cristãos chamavam uns aos outros de irmãos, como chamamos até hoje, ô irmão, minha irmã. Isso para nós é um termo extremamente neutro e inofensivo. Só que em muitos círculos da sociedade pagã antiga, quando você chamava o outro de irmão, significava que ele fazia parte de uma seita, a mesma seita que você, e nessa seita vocês faziam orgias com o intuito de dividirem as energias cósmicas uns dos outros. Então haviam verdadeiras irmandades no mundo antigo, onde o pessoal se juntava para fazer orgias mesmo, porque se acreditava que a inteligência, a intimidade com Deus, as forças físicas, os dons eram comunicados através da troca de fluidos corporais. A desculpa para fazer safadeza, né? Mas eles pensavam isso. E eles também se chamavam de irmãos. Diziam que os cristãos se reuniam para adorar a cabeça de um burro. Isso aí era mais uma bagunça do que uma acusação séria mesmo. Mas eles espalhavam isso.
Então, em toda parte, a impressão que dava é que os cristãos eram um pessoal antissocial, que não gostava do imperador, não gostava dos costumes romanos, comia criancinhas, fazia sexo grupal e era canibal também, e tudo mais que não presta. Então, parecia para os romanos que ser cristão era a pior coisa que alguém já tinha inventado na face da terra. Então, era natural que o pessoal odiasse, e quando descobria que alguém era cristão, às vezes não dava nem tempo do cara se explicar, já ia pegando ele, partindo ele em 1000 pedaços, o cara morria ali mesmo. E aí eu chego, por fim, do ano de 250 até o ano de 313, que quando finda a última grande perseguição contra os cristãos, mas o cristianismo ainda não sai da legalidade, no ano de 250 em diante, aí não. Aí o pessoal fica tão convencido de que os cristãos não prestam, de que o simples fato de você ser cristão se torna crime. Aí não adiantava mais nada. Se você era descoberto como cristão, você estava lascado. O pessoal nem perguntava mais se você fazia isso, se você fazia aquilo. Já era pressuposto que é cristão, então ele faz tudo isso. A única coisa agora é, ou ele renuncia ao cristianismo, ou ele vai ser morto da maneira como o carrasco achar mais apropriada. E você tentava fazer com que essa pessoa abjurasse do cristianismo, ou seja, mudasse de ideia. Para com esse negócio de você querer ser cristão, isso daí não está com nada. Você é um romano, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo menos se a pessoa fosse cidadã, como eu falei na aula passada. Não é como se os cristãos fossem perseguidos dia e noite o tempo inteiro. Haviam períodos de calma, haviam períodos em que até conseguiam construir algumas igrejas no meio da rua e os pagãos até entravam nessas igrejas, mas a qualquer momento a perseguição podia estourar novamente. Como é que era o cotidiano desses cristãos debaixo da mão pesada do Império Romano? Principalmente debaixo da última perseguição, que foi a perseguição do imperador Diocleciano, que foi a pior de todas, por isso era chamada de a Grande Perseguição, que durou do ano de 313 até o ano de 313. Com relação a dados das províncias, ou seja, do interior do Império, não vamos nos concentrar tanto aí, vamos focar mesmo como é que era a coisa no coração da igreja, ou seja, na própria Roma, a Roma dos Papas, durante o tempo da perseguição. Basicamente, ao raiar do ano 300, portanto, entrando no século IV e às vésperas da última perseguição, o cardeal Wiseman, eu já falei várias vezes dele para vocês, e sempre é bom falar de novo, porque pode ser que alguém esteja vendo pela primeira vez, autor desse livro maravilhoso aqui, chamado Fabíola, ou... Fabíola ou a Igreja das Catacumbas, vou aproximar muito para vocês poderem ver, Fabíola ou a Igreja das Catacumbas, ele informa que, às vésperas da grande perseguição, a Igreja de Roma contava com cerca de 50 paróquias, cada uma delas munida por cerca de um pároco, ou seja, havia mais ou menos 50 padres em Roma. Nesta época, o Papa de Roma, o Bispo de Roma, que não dispensa apresentações, mais ou menos 150 diáconos e pelo menos 1.500 pobres, que eram oficialmente cuidados e assistidos pela Santa Madre Igreja. Esses cristãos, eles se reuniam basicamente em 2 lugares, para que eles pudessem oferecer o culto, ou seja, celebrar a Santa Missa e fazer as outras reuniões típicas dos cristãos. Lembrando que os cristãos nunca foi uma religião solitária, a não ser na experiência dos eremitérios, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas o cristianismo é uma religião comunitária. Então, os cristãos, mesmo no tempo da perseguição, nunca deixaram de se reunir. Os locais de reunião eram basicamente 2. Primeiro eram as casas dos nobres romanos, porque as casas dos nobres não as casas dos pobres, tio Carlos. Porque as casas do pobre não cabia quase ninguém, pô. Pobre tem casa pequena, rico é que tem casa grande. Então, as grandes casas dos nobres romanos convertidos ao cristianismo foram pelo menos parcialmente convertidas em igrejas desde o início da vida dos apóstolos, desde a era apostólica. E esse era, sob muitos aspectos, tanto essa quanto as outras casas, eram os locais mais seguros em que você podia estar para se safar das perseguições dentro do Império Romano. Por quê? Porque os romanos eles tinham uma distinção muito clara entre vida pública
e vida privada. Você entrar na casa de um romano sem permissão é um crime. E esse crime, dependendo da gravidade com que ele fosse cometido, você podia até terminar sendo condenado à morte.